Ventura está no Grande Jornal. Boa noite, bem-vindo, André Ventura. O presidente Lula da Silva fez uma vénia quando saía do hemiciclo. Parecia uma chapada de luva branca. Era preciso tanto para contestar a presença do presidente brasileiro no Parlamento? Manifestações, vaias, bater na bancada, enfim, sobretudo dentro de uma instituição como o Parlamento, que num dia destes nos merece respeito. Boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para nós a corrupção é uma coisa importante. E a corrupção do Lula não é uma corrupção brasileira, porque aí nós teríamos que ter um critério muito mais alargado e ver sempre quem cá vem e quem não vem. Temos esse cuidado, mas não teria o mesmo impacto. O problema é como, e o Correio da Manhã tem noticiado isso muitas vezes, e a CMTV também, essa corrupção interlaça com a nossa. Lula da Silva não é um estranho para nós. Mas há a questão do respeito institucional. Mas eu já lá vou. Esta é uma questão que os portugueses é importante que percebam. A corrupção do Lula da Silva não é uma coisa distante. Como é possível ver no processo Marquês e como foi noticiado, tem ligações profundas à nossa própria corrupção. A outra é a questão, e portanto nós tínhamos que protestar. Para nós não nos faz sentido receber em aplauso um chefe de Estado. Mas sobretudo, houve uma manifestação contra a presença do presidente brasileiro em Portugal. Tudo isto mas aquilo que aconteceu depois dentro do Parlamento, certo. Não sente que foi um ato de hooliganismo parlamentar? Claro, porque é que o Chega não pôde falar nesta sessão? Porque não se queria dar voz ao Chega, senão tinha-se falado. Todos percebemos isso. Porquê é que se faz isto meia hora ou uma hora antes do 25 de Abril? Porque se queria colocá-lo no centro das comemorações do 25 de Abril. E Pedro, ninguém pode dizer que os partidos não avisaram que isto não era positivo. Todos avisaram. Mas outros partidos que avisaram, André. Todos. O Iniciativa Liberal, por exemplo, mas sem fazer o alarde que o Chega fez. Mas o Chega queria fazer este porque para nós... Dentro do Parlamento, no dia 25 de Abril. Porque para nós a corrupção não é uma coisa só que se diga. Não sente que foi um ato de hooliganismo parlamentar, que houve um desrespeito por parte do Chega? O Presidente Lula conseguiu fazer o seu discurso. Nós, as vezes que batemos na bancada foi quando havia aplausos, como contra-protesto. Não impedimos o discurso. E, aliás, tem a prova disso em que o Presidente Augusto Santos Silva não nos manda nem retirar nem sair. Nós ficamos ali, de pé, e Lula da Silva fala. E, portanto, foi um protesto educado. Porque nós não podíamos ter estado a interromper o discurso durante o tempo todo, em que Lula da Silva estivesse a falar. Não o quisemos fazer. Agora, eu não me sinto bem com a minha consciência não dizer aos nossos concidadãos que isto é uma vergonha para Portugal. E mais ainda quando se sabe que José Sócrates pode nunca vir a ser julgado. E, portanto, isto é uma dupla vergonha. Calhar neste tempo. Mas tem-no dito, enfim, nas entrevistas que tem dado, nas várias declarações que faz aos jornalistas, naquele momento, no 25 de Abril, no Parlamento, não acha que é um desrespeito? Pedro, qual foi a outra hipótese que nos deram no Parlamento? Ele podia ter ido no dia 24, podia ter ido no dia 26. Quiseram misturar uma figura que não é consensual, da minha parte nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas isso é uma opção minha, numa data que era consensual, que é a data da liberdade, à direita e à esquerda. Uns acham que deve ser uma coisa, outros acham que deve ser outra. Mas o 25 de Abril é consensual. Porquê é que trazem uma figura divisiva para um dia que é consensual? Então nós quisemos mostrar ao Presidente do Parlamento... Vamos por aqui outro exemplo. Se de repente a Assembleia da República decidisse trazer uma figura divisiva, como o André diz, como por exemplo era Bolsonaro, Matteo Salvini, Salvini, no dia 25 de Abril no Parlamento. Eu estaria contra, Pedro, garanto que estaria contra. Estaria contra. Porque nós temos datas muito nacionais e muito próprias. Há aqui duas coisas que é preciso perceber. Primeiro, o Matteo Salvini não foi condenado por corrupção, nem nunca teve nada a ver com a corrupção portuguesa. Mas independentemente disto... Portanto, aí estaria alinhado, imaginemos, ao lado do LIVRE ou do Bloco de Esquerda, num protesto contra Trump dentro do Parlamento. Eu acho que não é bom, em datas consensuais, termos manifestações divisivas. E o Parlamento sabia que isto era divisivo e mesmo assim quis provocá-lo. Há pouco o Pedro referiu-se a uma situação que eu vou revelar aqui que ocorreu. Durante o protesto, o Chega foi insultado e ameaçado por seguranças do presidente brasileiro. Eu queria dizer isto aqui em direto. Vocês podem ver isso nas imagens se as puxarem para trás. Quando Lula da Silva foi a passar, eu não sou nenhum selvagem, quando Lula da Silva foi a passar, um dos seguranças do presidente brasileiro dentro do Parlamento, facto que eu vou levar à conferência de líderes e ao próxima reunião que tivermos, colocou-se mesmo de costas para mim, de frente à minha posição para o presidente brasileiro. E não houve qualquer provocação anterior por parte dos manifestantes? Mas alguma vez nós íamos provocar seguranças brasileiras? Eu tenho o meu respeito. Quem faz segurança? Nós estávamos a protestar dentro do Parlamento português. Isto não é nem o Parlamento brasileiro, nem da Nicarágua, é o Parlamento português, onde nós fomos eleitos. Eles não. E, portanto, isto aconteceu para ver ao nível de que estas pessoas são e ao nível de que estas pessoas fazem. Isto aconteceu. É puxar para trás as imagens e ver-se seguranças do presidente brasileiro a chamar-nos nomes e implicar connosco e um deles que se coloca na minha rota. Não se sente minimamente incomodado com as críticas que lhe têm feito neste dia e não vai perder o sono, como disse o presidente? Pedro, deixa-me só dizer isto que eu acho importante. Lula da Silva, quando saiu, disse que nós, referindo-se ao Chega, hoje íamos ter dificuldade em dormir.
e que se ele chegasse a casa ia ter dificuldade em dormir. Sabe como é que eu teria dificuldade em dormir, verdadeiramente? Era se tivesse roubado o meu país em milhões de euros. Aí é que eu tinha dificuldade em dormir. Uma questão é uma questão, André. A Por isso outra é que esta questão não me tira o é sono. o presidente brasileiro, que foi democraticamente eleito pela maioria dos brasileiros, ser desrespeitado daquela forma. Foi confrontado, mas a democracia é confronto. Dentro do Parlamento. A democracia é confronto. Quantas vezes eu sou confrontado dentro do Parlamento? Já agora deixe-me perguntar, que ainda não havia a sua declaração sobre isso, penso que ainda não o fez, mas o que é que achou do discurso do Presidente da República? Ora bem, eu acho que o Presidente da República quis, por um lado, fazer uma análise crítica da situação política e acho que foi eficaz. Acho que não foi eficaz a responder a Santos Silva. Santos Silva hoje comportou-se, mais uma vez, como o porta-voz do PS. Não é próprio de um Presidente da Assembleia da República estar a dar recados ao Presidente e à oposição. Que outro Presidente da Assembleia da República de outra origem partidária teria feito o mesmo que Santos Silva fez hoje no Parlamento em relação ao Chega? Em relação ao Chega, não, talvez Ferro Rodrigues. Tão próximos. De outra origem partidária? Não sei, não consigo avaliar isso. Agora, sei que Santos Silva se comportou como o líder do PS. Repare, é ele que dá recados a Marcelo sobre a não dissolução, é ele que dá recados à direita e à esquerda sobre a ânsia que temos para ter eleições ou para não ter. Isto é próprio de um Presidente da Assembleia. Pedro, aquele gesto que nós vimos na televisão, do Chega, de insultos, Chega, eu punha o meu dinheiro todo, não é muito, numa aposta, em que isto foi treinado ao espelho. Quer dizer, aquilo não cabia ali. Aquilo é uma peça de teatro fora é uma peça fora daquele ato. Santos Silva ensaiou aquilo em casa e depois pensou, onde é que eu na cerimónia vou conseguir pôr isto? Ora, no meio de aplausos decidiu pôr aquilo. É completamente desproporcional, exagerado e incompreensível. E eu volto a dizer-lhe aqui, Santos Silva não nos dá reprimendas. Ele gostava, mas não nos dá reprimendas. E o que é que achou do discurso do Presidente da República? Acho que foi eficaz na matéria de ser crítico, de fazer uma análise crítica. Acho que não foi eficaz a responder a Santos Silva, provavelmente porque já levava o discurso preparado e não teve acesso ao discurso de Augusto Santos Silva antes, senão Marcelo teria outro tipo de discurso, estou convencido disso, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa, já senti isso o ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma grande vantagem que nós não temos, nós e a nossa geração não tem, que é Marcelo Rebelo de Sousa viveu os dois sistemas e tem uma vivência histórica profunda. E agora tem sido muito tentado a fazer resenhas históricas e uma espécie de salto histórico. Isso é útil, mas é mais útil para a análise, para a academia, do que para quem está em casa, honestamente, e não tem dinheiro para pagar a comida, ou não tem dinheiro para pagar o gasóleo. Isso já agora sentiu-se visado em alguma das partes do discurso do Presidente da República, quando ele fala de imigração? É isso, eu não fujo às questões. Vamos lá ver, eu não gosto de me sentir o centro do palco, não acho sempre que sou o centro do palco, mas também percebo quando as mensagens são para o Chega e são para mim. É evidente que o Presidente da República, quando diz temos que ter em atenção a situação dos imigrantes, porque também somos um país, ou fomos um país de imigrantes, primeiro isto não é nada diferente do que nós dizemos, porque eu tenho dito isso também, mas o recado é para nós, está a considerar que nós, de alguma maneira, fomos no nosso discurso, ou somos egoístas, mas já agora, se eu puder fazer aqui a minha defesa, o que eu disse, e neste discurso está marcado, é temos que acolher bem, comecei eu por dizer. Temos que receber bem, porque já fomos um país de imigração também. Temos que acolher bem. Mas diz também que Portugal é um país de matriz cristã e é sempre assim que deverá ser. Mas isso não é Queria mentira. dizer o quê com Nós isto? temos uma matriz cultural cristã e eu espero que se mantenha, que não sejamos invadidos por nenhuma outra matriz. Mas isso é ser racista e xenófobo. Mas é rejeitar o quê, então? É rejeitar que um dia haja uma maioria de outra matriz civilizacional no nosso país. Estou a falar de uma maioria, não estou a dizer que não devemos acolhê-los. Estou a dizer que proteger a nossa identidade e civilização também é impedir que agora, de qualquer maneira, Portugal deixe de ter portas e entre aqui toda a gente. Isso por um lado. Tenha, por exemplo, uma entrada grande de imigrantes muçulmanos? Não é questão de ser grande. Só espero é que nunca sejam em ponto de transformar a cultura portuguesa numa cultura islâmica, porque isso não seria correto. Mas também disse mais. Disse, não podemos ter este nacional pirosismo de querer dar mais a quem vem de fora do que aos nossos. Eu dei um exemplo, Pedro, que se provavelmente passaram ou poderão passar, de um país a duas velocidades com duas notícias diferentes. Uma, um bombeiro que recebe de pensão 200 euros ou 290 euros e outro, uma ex-administradora que recebe 7.000 euros. Isto é um país a duas velocidades. Nós temos de terminar esta entrevista, mas prometeu hoje a maior manifestação de sempre contra um líder estrangeiro em Portugal. Quantas pessoas participaram? Têm essas contas feitas?
nós amanhã teremos o relatório da polícia. A informação que temos até agora, e portanto é provisória, é de que na manifestação do Chega estiveram entre 2.000 a 3.000 pessoas e na manifestação do Lula estiveram 200 pessoas. Foi essa a informação que temos, não é da polícia, é da nossa organização. Circularam outros números durante o dia, nomeadamente nos órgãos de comunicação Basta social. ir, eu até convido as pessoas, basta irem ao meu Instagram, quer dizer, 300 Mas isso pessoas, só se ainda estivessem assim- na primeira linha, não é? Só as primeiras 300. Precisamente o que se pôde ler online durante o dia é que estiveram 300 Mas, pessoas na sua manifestação. Isso é o normal. Isso é um número que fica aquém das suas expectativas. Se fossem 300 pessoas,